Alunos da mediação tecnológica, eu sei que vocês estão aqui neste momento porque vocês não atingiram a nota da segunda unidade de História. Mas eu, professor Beto, chamo vocês aqui para vocês se concentrarem. É hora de vocês reverem esses assuntos e poder fazer uma prova com tranquilidade. Eu vou chamar vocês ao quadro porque nós temos muito assunto e eu quero que vocês fiquem ligados, porque eu vou dar dica da prova, hein? Na tela para vocês, que nós estamos na aula 24, que é uma aula justamente que vai falar sobre a revisão de recuperação da unidade 2. As aulas que nós separamos e a prova de vocês está em cima dessas aulas é a aula de número 13, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, aquele início da Segunda Guerra Mundial, a aula número 14, que fala do mundo após a Segunda Guerra Mundial, como se estava o mundo, a Guerra Fria, também abordado nessa recuperação, o socialismo, da revolução à crise socialista, e a intervenção militar no Brasil, também chamado de ditadura militar. Tá? Então, fique de olho que a nossa aula está muito interessante desses assuntos. E a gente começa com a aula 13, que nós temos os antecedentes da guerra, o expansionismo das ditaduras, os movimentos decisivos do confronto e a ofensiva alemã. Deixa eu chamar vocês aqui, vem cá comigo rapidinho aqui. A Segunda Guerra Mundial, ela é basicamente a continuidade da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, ela tinha sido acusada de ser o grande motivador da Primeira Guerra Mundial. Então, as penalidades que a Alemanha está sofrendo vão ser fundamental para a Alemanha se estruturar dentro do fascismo e dentro de um nazismo, do nazifascismo da Europa, e com isso surge a Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês, que nós vamos ver os assuntos dessa aula. E essa aula ela começa com os antecedentes. O resultado da disputa mal resolvida da Primeira Guerra Mundial, que eu falava ainda agora para vocês. Adolf Hitler despertar o sentimento de revolta na população, que começa a apelar por orgulho nacional, dizer, alemães, vamos lá, vamos combater a Inglaterra, vamos combater os inimigos, porque o orgulho nacional da Alemanha foi colocado em xeque. E a Liga das Nações acabou sendo controlada pelos representantes tanto da Inglaterra quanto da França. Os Estados Unidos saem da Liga das Nações e eles não dão muito espaço para que outros países pudessem entrar e eles controlam completamente a Liga das Nações. O expansionismo. A Alemanha, ela dentro da filosofia do espaço vital, ela começa um processo expansionista. Esse governo totalitário que se forma na Alemanha e também na Itália, vai se juntar com o governo militar do Japão. A Inglaterra e a França adotam nisso uma política de apaziguamento. Não, vamos fazer uma reunião com a Alemanha. Olha lá, eles achavam o seguinte, vem cá comigo, essa expansão. Eles diziam, não, vamos fazer uma reunião com a Alemanha. Juntaram lá, fizeram uma reunião, o Churchill, o Stalin, da União Soviética, vão reunir com os alemães lá e vão dizer, não, olha, pare com esse expansionismo. Só que a Alemanha não vai parar com o expansionismo e, buf, a Alemanha invade a Polônia. É neste momento que começa a Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês. Na tela aí para vocês acompanharem, não perder nenhum momento desde aqui. O ataque alemão à Polônia, olha aí o território polonês, sendo a Inglaterra e da França a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha devido à invasão da Polônia. E a guerra nós temos a primeira fase. A primeira fase, que vai de 39 a 41, são a fase rápida e eficiente de ofensiva alemã. Os alemães vão tomando conta, eles dão um susto tão grande. A segunda fase vai ser a entrada da União Soviética e depois a entrada dos Estados Unidos na guerra, que vai ter a mundialização deste conflito. Agora o conflito ele é mundial e a entrada vai ser decisiva para a derrota alemã, ok? E esse mundo pós-guerra? Terminou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha sai derrotada, a Rússia, legal nós frisarmos que a Rússia foi a grande derrotadora, vamos dizer, a grande vencedora em cima dos alemães.
É a Rússia que invade a Alemanha. Os Estados Unidos estão vindo ali pela Itália, está combatendo o Japão, e quem combate diretamente a Alemanha é a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É por isso que alguns pesquisadores eles vão dizer que... Vem cá comigo aqui, ó. Alguns pesquisadores vão dizer que o socialismo vai salvar o capitalismo na Segunda Guerra Mundial. Porque a Rússia, ali a União Soviética, era a União Soviética de Stalin, ela está ali, ela que vai derrotar a Alemanha. Enquanto os Estados Unidos estavam em outra frente, lutando com o Japão, lutando ali com a Itália, vai ser a Rússia que vai derrotar a Alemanha. Então é por isso que eles falam, alguns historiadores, eles trabalham dentro dessa perspectiva. Na tela para vocês aí, não perder nenhum só momento. A recuperação econômica europeia, a criação da ONU e os direitos humanos foram assuntos que nós trabalhamos nessa aula. Primeiro, nós vamos perceber a divisão alemã. Com a rendição oficial da Alemanha, realizou-se na Alemanha a Conferência de Potsdam. O que falava dessa Conferência de Potsdam? O que trazia essa conferência? Essa Conferência de Potsdam, nós temos aí a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação. Uma zona francesa, outra zona britânica, a terceira estadunidense e uma 4ª zona soviética. Então, como vocês estão vendo nesse mapa aqui, ó, que eu trago para vocês, é dividida em 4 zonas. Só que essas 4 zonas elas vão depois ir por águas abaixo, porque a Alemanha ela passa, a partir de 1949, ser dividida só em 2. A República Federal Alemã, RFA, ou Alemanha Ocidental, que está para os Estados Unidos. Quando nós falamos Ocidente, vocês pensam daqui para cá, tá? Daqui é o Ocidente. Quando a gente fala Oriente, a gente pensa daqui para cá, para o Oriente, indo lá para o Oriente, indo para a China e tudo. Então nós temos a República Democrática Alemã, que é a República Oriental, sobre batuta aí da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Nós temos aí, ó, a recuperação econômica europeia. Os Estados Unidos vão implantar muito recurso financeiro com a doutrina Truman. Harry Truman, dos Estados Unidos, ele lança um plano de recuperação europeia, que é um plano Marshall. Gente, eles vão derramar dinheiro dentro da Europa para recuperar a Europa. E a partir de 1950, a expansão da Guerra da Coreia e do Japão também recebeu recurso dessa doutrina Truman, do plano Marshall. E o plano Marshall fazia parte da doutrina Truman, que pregava a defesa do mundo capitalista e democrático pelos Estados Unidos. Ou seja, é os Estados Unidos o grande mentor para a defesa do mundo capitalista. Detalhe para vocês, a ditadura militar do Brasil ainda vai ser financiada por esse recurso norte-americano. A criação da ONU, das Organizações das Nações Unidas, é criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial termina em 1945 e a ONU é criada em 1945. São 51 países, inclusive o Brasil, fazem parte e assinam essa Carta das Nações Unidas. Qual era o objetivo da ONU? Por que a Organização das Nações Unidas foi criada? Seria para manutenção da paz e da segurança internacional, relações amistosas entre as nações e cooperação entre os países. Esse era o objetivo da ONU. E a promoção dos respeitos aos direitos humanos. Direitos humanos. Olha aí, ó. Trabalha a questão da ONU, que foi até na nossa prova lá, passada, falou uma questão sobre direitos humanos. A Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Terminou a guerra. Peraí, deixa eu falar aqui. Terminou a guerra. Estados Unidos e União Soviética, eles não brigaram junto ali na Segunda Guerra Mundial? Eles estavam brigando junto? Só que quando terminou a guerra, bum, cada um foi para o seu lado. Os Estados Unidos capitalistas vai juntar os países capitalistas e vai dizer, olha, vocês estarão me apoiando e eu iria apoiar vocês. A União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles vão se juntar e dizer a mesma coisa. Nós estaremos apoiando vocês para quem nos apoiar. O mundo ficou bipolarizado, o mundo ficou dividido no meio. Algumas pessoas dizem, olha, eu não sou nem capitalista nem socialista, eu sou pobre, eu quero sobreviver dentro deste mundo cruel.
alguns países do terceiro mundo, chamado do terceiro mundo, que não estava dentro desse bloco. E aí começa esse período de Guerra Fria, um ameaçando o outro, um construindo armamento, construindo bomba, entra no processo de corrida espacial, vão para o espaço e tudo. Tem todo um contexto da Guerra Fria na tela para vocês, para a gente rever esse período chamado Guerra Fria. A aliança militar entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental, Organização do Tratado do Atlântico Norte, Organização do Tratado do Atlântico Norte, chamado também de OTAN. Então, nós somos um mundo capitalista reunido na OTAN. E durante o governo de Stalin, a União Soviética também ela vai dizer, vamos tomar medidas enérgicas para controlar os países da Europa Oriental. Aí ele vai dizer, em 1955, esses governos socialistas também resolveram formar uma aliança em contraponto à OTAN. Qual foi essa aliança? Chamada Pacto de Varsóvia. Pacto de Varsóvia, eles criam o Pacto de Varsóvia. Então nós temos aí, nós temos a corrida armamentista e espacial, nós temos esse período de corrida armamentista e espacial, esse espacial que foi para baixo, mas tem espacial. A rivalidade da Guerra Fria, somando aos interesses dos setores públicos, levou à corrida armamentista. A rivalidade técnico-científica entre os Estados Unidos e a União Soviética faz a corrida espacial. Os soviéticos colocam o primeiro homem em órbita, manda o primeiro homem para o espaço, só que quem chega primeiro à Lua vai ser os Estados Unidos. E nós temos o desenvolvimento, sabe de quê? De satélites artificiais, telecomunicações, meteorologia, observações militares, surgimento da internet. Aí eu digo para vocês, se não fosse também esse processo da corrida espacial na Guerra Fria, nós não teríamos internet hoje. A internet vai ser fruto deste momento. Veja como foi importante esse período. Esse período aí da Guerra Fria foi um período que dava medo. Eu era criança e eu ficava com medo. Eu digo, será que o presidente dos Estados Unidos vai acordar com dor de dente e vai dizer, vou apertar o botão aqui e mandar uma bomba atômica? Porque eles começaram a construir bomba atômica uma atrás da outra, que se fosse disparada uma, bastava uma ser disparada, ia haver um disparo em massa e o mundo estaria completamente destruído pelas bombas atômicas. Então, há uma ameaça, é chamada Guerra Fria, porque não houve um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas havia ameaça, havia eles patrocinando outros conflitos em outras regiões, conflito no Vietnã, conflito na Coreia, e conflito em Cuba, e em outras partes do mundo eles vão patrocinar esses conflitos. Isso vai ser chamado de Guerra Fria. E o Brasil fica no meio dessa Guerra Fria, no governo de Eurico Gaspar Dutra. Tanto é que o Brasil caça o registro do Partido Comunista do Brasil. Um deputado entra lá no Supremo Tribunal Federal, para dar ali uma resposta para os Estados Unidos, que estava no apoio deles na Guerra Fria, eles vão caçar o registro do Partido Comunista. Bora lá na tela para vocês? Na tela para vocês aí, fim da Guerra Fria. A década de 1980 teve início a transformação do Bloco Socialista, promovido pela política de distensão. A União Soviética começa a ficar mais light e a União Soviética lança lá a reestruturação econômica, que era a perestroika, e a liberação política, chamada de glasnost. E aí ela começa a entrar dentro do sistema capitalista e vai acabando a Guerra Fria. O maior símbolo do fim da Guerra Fria vai ser justamente em 1989, quando nós temos a queda do Muro de Berlim e a unificação da Alemanha em 1990. E o desmembramento em 91, logo em seguida, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bem, mas nós temos ainda a aula 17, a União Soviética, o socialismo e a revolução de crise. A União Soviética, nós vimos aí que ela teve a revolução dela lá em 1917, só que após a guerra o socialismo expandiu na Europa Oriental. O Oriental aqui ele pega, olha aqui, tanto é que eles fazem as repúblicas socialistas soviéticas partindo da Rússia e entra vários países da Europa Oriental, tá? Vamos fazer a divisa, Europa Ocidental, Europa Oriental.
Tratados de cooperação econômica, Comecon em 1949 e militar o Pacto de Varsóvia em 55, eles estão se agrupando. E os regimes comunistas da Europa Oriental foram se desgastando devido à falta de liberdade política e também uma crise econômica que eles vão passar. O movimento liberal burguês, liderado por Sun Yat-sen em 1911, derrubou a monarquia Manchu. Tá? Só que não é a Revolução Chinesa, porque começou uma briga entre o Partido Nacionalista e o Partido Comunista Chinês, uma briga forte. Aí nós temos, de um lado, nós tínhamos o Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek do outro lado. Nós temos esses dois rivais brigando, até que no 1º de outubro de 1949, finalzinho aí, 4 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, o movimento comunista, liderado por Mao Tse-tung, vence e cria a República Popular da China, que foi a marcha, a grande marcha que eles tiveram. Mao Tse-tung tem a grande marcha, e essa grande marcha aí, ela vai tomar o poder na China. Se não bastasse, nós temos em Cuba também. Em Cuba, de 33 a 59, Fulgêncio Batista foi um homem forte de Cuba. Foi um grande ditador, Fulgêncio Batista, de Cuba. Até que chega Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, vão começar uma luta armada contra o governo ditatorial de Fulgêncio Batista e vão derrubar Fulgêncio Batista em 1956. A vitoriosa, essa Revolução Cubana, caminhou rumo ao socialismo. Então, eles que, a princípio, não tinham essa característica socialista, depois eles vão caminhar junto com o socialismo e Cuba, até hoje, se torna um país socialista. Ok? E a nossa última aula, ela fala sobre a intervenção militar no Brasil, também chamado de ditadura militar, aqui no Brasil. A ruptura com o regime democrático, o governo de Castelo Branco, o apoio dos Estados Unidos, o governo Costa Silva e o ato institucional número 5. Primeiro, nós vamos ver essa ruptura com a democratização. Houve essa ruptura, os militares golpistas destituíram o poder do presidente João Goulart. João Goulart tinha sido eleito como presidente, eles vão derrubar o poder do João Goulart. João Goulart era um fazendeiro lá do Rio Grande do Sul, que estava no poder, e eles derrubam João Goulart. O governo tentou mobilizar setores da Força Armada e colocou em risco a hierarquia entre os comandos militares. João Goulart preferiu se exilar de que causar uma guerra civil. Disse, não vamos causar uma guerra civil, não. Então, no dia 31 de março de 1964, militares contrários ao governo de João Goulart, que era do PTB, destruíram o então presidente e assumiram o poder através de um golpe. E quem vai assumir o poder vai ser o general Costa e Silva, que vai articular com os militares. Costa e Silva, Augusto Rademacher e Francisco de Assis, um do Exército, outro da Marinha, outro da Aeronáutica, vão dar o golpe, vão fazer uma junta militar e depois Castelo Branco vai ser eleito indiretamente pelo Congresso Nacional como presidente do Brasil. Nós tivemos alguns atos institucionais, era coisa que ia além da Constituição. Nós tivemos o ato institucional número 1, o AI-1, o AI-2 e o AI-3, isso em 64, 65 e 66. Esses atos institucionais, eles batiam de frente com a Constituição em vigor e eles causavam um processo antidemocrático dentro do Brasil. Em 66, quando Castelo Branco foi substituído por Costa e Silva, que era um outro presidente, esse da linha muito dura, da chamada linha dura militar, mostrou-se que gravações da conversa entre John Kennedy e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, vão mostrar que os Estados Unidos apoiou diretamente. Eu passei até um documentário para vocês, O Dia que Durou 21 Anos, que falava justamente desse apoio militar dos Estados Unidos para com o Brasil. Com recurso financeiro, combater o comunismo no Brasil seria a desculpa para essa intervenção militar no Brasil. E aí o embaixador e agentes da CIA conspiraram e encorajaram os militares brasileiros a depor o presidente eleito pelo povo brasileiro,
e João Goulart foi deposto aí, e aí começa o governo de Costa e Silva. O Costa e Silva alinha-se à ala da linha dura das Forças Armadas, e o mesmo dia de sua posse, em 15 de março de 67, nós temos uma nova Constituição. Além da Constituição de 67, que achava que os atos institucionais tinham acabado, mas não. João Goulart nos lança o pior ato institucional, que é o AI-5, Ato Institucional número 5. Meus queridos, o Ato Institucional número 5, ele vai caçar pessoas, ele vai prender sem direitos habeas corpus, é chamado golpe dentro do golpe. E neste momento, acaba qualquer processo democrático dentro do Brasil. Agora eu desejo a vocês uma boa prova de recuperação.